Vinheta. Resenha Zu e Zuzu. Essa é pro Gani e para os nossos economistas do Brasil, para os empresários, para a turma, porque importante. Em meio às discussões sobre o aumento do IOF, o ministro Fernando Haddad afirmou que quem estiver insatisfeito com a proposta do governo federal pode gritar. Essa declaração ocorreu depois que o presidente Jair Bolsonaro criticou o aumento do imposto do governo Lula nas redes sociais. Temos de fazer justiça no Brasil. E aí tem um pouco... Tem o Haddad? Será que tem um trecho dele? Eu não me recordo se tem. Mas, Gani, tem aí. Gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador. Que paga vai dormir, contas, vai, manda ele dormir. Que nem escolhe pagar, porque é descontado na fonte. Você sabe para onde está indo? Sabe para onde foi 19 milhões? Foi para uma ONG do ABC aqui. Sim. Que é para ensinar o curso de como não cair no golpe. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Ah, você tá de brincadeira. 19 milhões para ONG aí, ó. É para isso que a gente está pagando imposto. Você acha que é para quê? Mas a galera tá ligada nesse papinho aí, viu? Os eleitores estão prestando atenção no papinho aí. E ele tá mordido com o Bolsonaro, que o Bolsonaro deu uma cutucada nele, porque eles não só aumentaram o IOF, como eles endureceram a regra para pegar o BPC, que é aquele benefício para as pessoas mais pobres, né? Quando você não pode mais trabalhar ou se aposentou sem contribuir. E aí, ele tá nervoso com o Bolsonaro, que o Bolsonaro cutucou. Falou, essa é o corte que eles estão fazendo, pegando justamente dos pobres e aumentando imposto. É isso aí. Meus amigos, ontem vocês trouxeram a matéria da revista britânica The Economist e realmente a matéria é muito extensa, Albeta, e mostra algumas coisas interessantes, falando que o Brasil se afastou dos Estados Unidos, né, se aproximou do discurso mais da Rússia, do Irã, e 64 bilhões perdeu 13% da sua relevância dos investidores estrangeiros que estão tirando o dinheiro porque não confiam nesse discurso. Que é o quê? O governo gastão, que não tem um plano econômico. Sim. E aí o que é interessante, como vocês falaram aqui, a The Economist, eu não diria que é de esquerda, mas é uma revista mais progressista. Isso, canhota. Desde a época da pandemia, tem algumas polêmicas. Canhoteira. Lembra da máscara? Canhota. Dos estudos da Economist. É canhota, mas tá chegando num nível que não dá mais pra você falar que tá bom, a economia aqui, a relação do governo com o Congresso e tudo mais, não dá mais pra tentar mascarar isso aí. O que ele tá falando é o seguinte, é que o Lula falou muita merda fora. Sim. Isso. Muito. Que o Lula, ele tinha uma moralzinha. Tinha. Porque o Lula falou muita merda, falou tudo errado fora e não olhou pra dentro. Sim. Então ele é ruim fora e dentro. E fala que o Lula não é mais o cara... Esse governo é ruim. Isso, mas também a gente tá vendo, tem 30% de... É isso aí, de voto. 30%. Você lembra da... Acho que nem 30%. Você lembra da capa do Cristo Redentor, que era um foguete? Sim. Que ia subir? Por 2 vezes fizeram. Por 2 vezes. E agora parece que esse Cristo Redentor está indo para baixo, principalmente pelas iniciativas desse governo. Aliás, essa é uma percepção não só nossa, não só da Economist. Você sabe que a gente tem uns parceiros também da Globo News? Mas também, se eu fazer uma pergunta para vocês agora, e para nossa Gani, querida audiência, e para o Gani também, que é o Hendrick, que chega e marca o gol, que o titular está cansado, não quer jogar, né? É o seguinte, fala uma desse governo. Nada. Já estamos, falta não tem. Falta o quê? 18 meses. Não tem. 18 meses para acabar esse governo. Fala uma. Não tem uma marca. Fala uma marca. Imposto. Nada, só imposto. Não, eu positiva. Uma positiva, nada. Fala uma. Nada. O que eles estão tentando emplacar agora é a tal da isenção do imposto de renda e tal. O que ele está tentando agora falar de rico e de pobre. Essa que voltou a mesma ladainha. Só que o pobre tá pobre há muitos anos. E eles estão há 30 anos falando a mesma coisa. Exato. E o pobre ficou pobre. Cada vez mais. É isso aí. Mas foi dura, né? Realmente o que ela falou, que é incoerente no exterior, o Lula, e impopular em casa. Então aquele apoio forte que o Lula tinha no discurso, né, com o povão, aliás, é a percepção, né, de quem também está na comunidade,
já sentiu isso. E sabe o que vai acontecer esse final de ano, Emílio? É aquela história do benefício social, que vai começar a imprimir dinheiro, vai começar a dar gás de graça, CNH, vai ligar uma movimentação. A energia elétrica. Só que a turma também consegue agora ter uma percepção que não tinha anteriormente. Além da Economist, aliás, mandar um abraço para a Sadi, que a gente acompanha também aqui com a gente. Nós estamos ganhando da Sadi, hein, Sadi? Precisa melhorar aí. A Sadi é a turma da Globo News. Ô, Sadi, precisa melhorar aí, hein, o pessoal lá da Globo News. Fala pra melhorar, ganhando todo dia, melhorarem. Mas eles, até a Globo, tá... Não é? Tá. Põe a Globo News aí pra mim. Pô, todo dia estamos ganhando a Globo News. Quer ver o que a Sadi falou? Eu não admito isso. É a guerra? Também que eles têm. Júri pode decidir. Falando do Puff Daddy. Deveria Puff Daddy também. É o Pediri. A Tina Roma lá. Não, falamos semana passada do Pediri. A gente já sabe que ele foi preso e foi solto. Então, com um time que parece do retiro dos artistas. Precisa pedir pra Globo melhorar aí, porque não é bom. Nunca é bom ganhar. Mas o que eu percebo... É bom você ficar quietinho no seu canto. Em segundo. É porque do primeiro você vai pra onde, Emílio? Sempre não é isso. Você não fica na vitrine. Fica na artilharia. Daqui a pouco já vem outro ali, eu vou ter que contratar o doutor. É uma merda. Vai. É uma merda ficar na vitrine. Você fica na vitrine. Muita exposição. Globo, melhore aí. Pra gente não precisar ficar colocando terno e por aí. Vai. Aliás, então vamos falar da Globo. Quero mandar um abraço pra Sadi, que ela também fez uma crítica. Vamos desligar a luz, vai ficar quieto pra cair. Tá bom. Vai, espera. Se eles não conseguem, a gente vai piorar um pouco. Vamos piorar. Olha onde paga a o luz pôs aí. A água também, velho. Posso pegar uma água? Põe uma música ruim aí, pegar uma Reginaldo. água aí, eu já volto. Ah lá, da verdade. Não, põe barulho de mosca pra turma ir embora. Barulho de mosca, não tem uma mosca? O mosquito. Mosquito. Um efeito de... Olha lá, uma coisa bem triste. Bem amigo, aliás. Tá parecendo o Zé do Caixão, cara. Tá aí. Você. Na hora que for pra cair, na hora que caiu, a gente volta. Todos Fica boa essa luz aqui, ó. Eu gostei também. No escurinho com os... Esse barulho. Ficou bom. Começa agora Contos da Cripta. Não, sem graça, Gueré. Não precisa fazer graça. Então, mas não é pra precisa cair. fazer graça. Não é pra cair? Não, é só pra... Se é pra cair, pra turma desistir. É. Ficar fazendo graça o tempo inteiro, não precisa. Mas pôr o mosquito agora não, meu filho. É que me chamaram falando que o programa era de humor. Aí não, mas não precisa. Tem hora que não precisa. É só ficar quieto. Deixa só a mosca e a gente ficar quieto. Tá bom? Tá mosca. É legal que liga agora na TV, no rádio. Fica quieto, deixa a mosca. Vocês querem fazer muita graça também. Tá bom, então. Fica a mosca você, filho. Não precisa. Por que você quer ficar fazendo graça? Por que você quer? Quer ser mais engraçado que o outro nesse programa. Você já viu isso, Gani? Um fala uma coisa e o outro faz uma piadinha. Fica quietinho. Põe a cara do fuzil então pra ver se cai. Cadê a cara do fuzil? Põe aquela foto feia. Aí. Ó, o pé do fuzil. Pé do fuzil. Pronto. Deus que me... aí cai. Aí alguém... Aí alguém... Esse cabelo, né? Parece desaparecido, cara. Caiu, Dedê? Não? Nossa! É isso aí. Com cabeça de coxinha. Parece um parafuso. É isso aí. Caiu? Não tem jeito. Tem que se acostumar, Emílio. Não caiu. Vai. Então vamos, vai. E é Baizuba agora? Baizuba, Anibal? Baizuba. Cadê o Anibal? Entre o Anibal. Ó o Anibal. Entre o Animal. Olha o Jurassic Park. Quem falou que não tinha Jurassic Park aí, ó? O dinossauro.
Como é que está o dólar hoje? 5,46. 5,46. Repita. 5,46. Subiu um pouquinho, onde estava 43, 5,46. Teve um estudo que nunca o dólar caiu, tá numa crise agora. Tá caindo em relação ao resto do mundo, né? Porque tem toda essa desconfiança em relação às políticas tarifárias e fiscal lá nos Estados Unidos. Mas não tem nada. Mas o interessante é que a turma do governo, a turma do governo tá falando, olha só, o dólar nunca esteve tão baixo há tanto tempo. A bolsa americana tá voando. Eu sei que você é comunista. Você tem BDRs. Agente da KGB, pô. Ele é comunista. Por exemplo. Eu faço as minhas críticas. Não é. É porque ele investe com Putin. Ele é do Putin. Isso. Ele torce contra. Ele torce contra o Milley. Isso. Não, Milley não. Vassalo do Putin. Eu acho que a política tarifária do Donald Trump é um tiro no pé. Mas eu sou um apoiador do Trump, mas eu tenho que Como é que está a bolsa americana? Tá voando. A bolsa bateu o recorde ontem. Bateu o recorde? Tá batendo recorde atrás de recorde. Aí ele fala do Trump. Lembra que ele Lembra. Continua Trump, não sei o quê. Aí o que o Trump conseguiu? Já conseguiu aquela isenção das multinacionais americanas dos 15%. E aí? Americano não vai pagar. O Trump acabou com a guerra. O Trump acabou com a guerra do Irã e de Israel. Não, mas geopoliticamente ele vai bem. Está cortando todos os impostos nos Estados Unidos. Ele está fazendo uma defesa. Mas geopoliticamente ele vai bem. Ele mexeu na Previdência. Ele está cortando gasto como nunca se cortou. E ele acha que está ruim. Mas veja, o Trump ele tem a mesma opinião que eu, que ele não teria escalado a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele falou isso. Então essa guerra não teria acontecido, Emílio, não porque o Trump é a direita Rambo que escala conflito, mas porque o Trump ele entende qual briga vale a pena comprar ou não. E aquela briga não valeria a pena comprar. Diferentemente da briga entre Irã e Israel, que ele arrumou uma solução intermediária. Ele acabou. Ele ligou pro Netanyahu e falou, exatamente. Volta. E o Netanyahu falou, claro. Falou, Shalom Haver. Ele entrou sem entrar na guerra, né? Ele fez aquele ataque, prestou ajuda a Israel e falou, mas agora acabou. Agora não vou escalar mais. Então foi uma saída inteligente. E você fala que ele tá ruim. Não. Você fala que o dólar tá assim. A política comercial dele, de tarifa protecionista. Não, isso daí é um absurdo, essa declaração do Canadá dele. Você viu agora o que eles vão fazer? A sacada dele é o seguinte: para acabar com a guerra do Putin, ele vai fazer o seguinte: quem comprar o petróleo vai pagar 500% a mais de tarifa. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Lá vem ele. Não vai conseguir. Não vai conseguir. É o seguinte, porque o que acontece? O cara está revendendo o petróleo. Ele falou, país que terceirizar o petróleo é 500%. Saiu ontem a lei lá. Essas sanções que tiveram foi um dos estopins, segundo o Laish, da guerra do Irã com Israel, porque também teve o gás. O gás que passa pela China e também foi comercializado lá pelo Irã. Então, assim, realmente na geopolítica, tudo tem uma interferência e o dinheiro... Você sabe que tem um grande economista, um tal de Keynes, né? Que ele tem um livro famoso lá na década de 30 que ele diz o seguinte, que é justamente quando você tem uma relação ganha-ganha na economia que você traz a paz. O dinheiro une povos e ideologias. Lógico. Agora... Quando você vai para uma guerra comercial e alguém sai prejudicado, isso leva à guerra, Zuzu. Perfeito. Tá na Bíblia. É isso aí. Frase bíblica agora para vocês. Qual é? É que é difícil achar, mas se você procurar, você acha. O dinheiro acalma a fera. É isso. É isso. Certo? Ele une... Tá na Bíblia, diferentes. O dinheiro acalma a fera? O dinheiro acalma a fera. É verdade. O cara pode estar um leãozão, você vem com uma mala de dólar, vira um gatinho. Vira um gatinho, miau. Isso, o gatinho do mercado. O que mais, Uzi? A gente estava falando da nossa audiência, aliás, quero agradecer imensamente, né, quem está assistindo, escuta a gente nas plataformas. Calma. Não fica inventando. A Globo News, que é da Sadi, que a gente estava falando aqui, está com uma percepção também parecida com a da The Economist. Olha o que a Sadi falou. Vamos ver. Não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026 como bandeira? Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Linda, Sadi, hein? Qual que é, Valdo, a embalagem? O Valdo é feio. Tira o Valdo. Tira o Valdo.
O Valdo é feio e a Sadia é linda. Só um adendo à revista The Economist. O governo vai enviar oficialmente uma carta para a revista após a publicação do editorial, né? Falando do Lula, que está cada vez mais impopular, rebatendo todos os pontos. Então, sentiu, hein? Sentiu. Cadê o Lula Mandela? Cadê o Lula que era o cara do Obama? E isso valia muito, né? Esse apoio internacional do Lula, que tentou algum discurso para acabar guerras, e a gente sabe que nem Zelensky, nem Putin está aqui no The BRICS. Show, não vem. Mas tem um detalhe do Putin, ele não pode vir também porque ele ia ser preso. Será? Será não? Tribunal de Haia, ele pode ser preso. Então, e o Xi Jinping não veio. Inclusive, era essa uma das pautas, né? Nem o Sisi vem lá. Não, então, o BRICS está esvaziado. PlayStation. E aí tem um papo na esquerda, que a própria esquerda... ela tá com uma bronca do Lula, porque parece que ele não comprou muito a briga da Rússia com a Ucrânia, ele deu lá a opinião dele, né, mais pró-Rússia, mas disse que não concorda com o tal do ataque preventivo, não chamou a Venezuela para essa reunião, mas a Venezuela também não é do BRICS, mas a esquerda queria isso daí, né, que a Venezuela fosse chamada. E nessa guerra tarifária, ele tá, assim, tomando cuidados para criticar o Trump. Então tem um entendimento por parte da própria esquerda que ele está muito mais do lado do Trump, não está do lado da China, da Rússia. Como não, pô? Não, aí que tá. E a direita acredita que ele está do lado da China, da Rússia e do Irã. Então ele está apanhando dos dois lados. E ele está do lado do bolso dele. Ele é um homem equilibrado, é isso? Não, pelo contrário, ele está apanhando dos dois lados. Ele não está conseguindo fazer essa diplomacia, por isso que o BRICS, Emílio, está esvaziado. Vai ser um fiasco esse BRICS. O BRICS nunca existiu, pô. Como não? O BRICS é importante. Pelo amor de Deus. Vamos lá, meu. Você tá de sacanagem, cara. Pô, veio o presidente do BRICS. Então deixa eu te contar uma coisa que você não recorda. Eu vou trazer de novo aqui. Eu vou trazer o... Como é que ele... Pô, ele veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Exatamente. Veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa, falamos do BRICS, falou... Que banco do BRICS? Tá bom. BRICS. Que banco do BRICS? Recentemente o Putin fez uma homenagem para Dilma falando que ela foi a melhor gestora do banco. Mas veja só. Quando estava o governo Dilma, a gente recebeu, sabe quem? O Ahmadinejad, que é do Irã. Então você está brincando. E outra coisa... O Irã não aguentou 3 dias. Não aguentou, mas a gente tinha um apoio deles. E outra coisa... Você que estava morrendo de medo. Não aguentou 70 horas. Que bom. Nada. Olha lá, ó a turma, mostra a turma. Só sobrou. Olha o apoio. Mas o nosso time aí, ó. O Trump se preocupa. Mas o time ruim, hein? Time ruim. É lá da Índia. É Índia, Rússia, China. O Emílio, o Trump se preocupa com o BRICS porque desde a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia começou um movimento no mundo, principalmente liderado pelos BRICS, de não utilizar mais o dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizou o dólar como uma arma de guerra contra a Rússia. Que dólar, que dólar. Assim, você que está falando isso. Não! Vocês, a ideia do governo e discurso do Lula é essa. Mudar a moeda. E a China, a Rússia, eles estão buscando alternativas em relação ao dólar. Não deu certo. Então o BRICS tem o seu poder. O Gani, não dá certo, porque a China é comprada em dólar, para começar, né? O dinheiro da China... Comprada em dólar, financia os Estados Unidos. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Vocês gostam de deixar a população com medo. Esses jornalistas aqui adoram fazer com você, telespectador. Eles adoram deixar todo mundo com medo. Então eles ficam essas conversas. Você acha que o dólar... Esse aqui fala que o dólar vai acabar. A ideia é essa. Não, mas não é essa questão. Não é essa questão. Mas ano passado o Trump falou, se ficar com esse papinho de querer mudar a negociação, tirar o dólar, a gente vai tributar 100%. Então, se assim, o cara falar isso é porque a conversa, os caras estavam querendo fazer uma movimentação. Movimentação? Tá bom, então o Trump também tá gagá também. Não, mas não é que tá gagá. Não é que se vai dar certo ou não. Existia uma conversa porque eles queriam mesmo escantear o dólar. Não vai dar certo, mas tinha essa conversa. Perfeito. E o Trump falou, se fizer isso, eu vou taxar todo mundo em 100%. Pra quê? Pra não ter gracinha, dando certo ou dando errado, porque não tem como escantear o dólar, mas assim, vocês querem negociar em outra moeda? Beleza, mas vocês vão ser taxados tudo em 100%. E se não vale nada, por que a The Economist, você tá lendo a The Economist que tá criticando justamente esse
esse alinhamento do governo brasileiro com o Irã... Já terminou a colocação? Tem a última coisa. A gente recebeu aqui recente um tapete vermelho e estava aqui. Qual companheiro veio aqui que o Lula recebeu com o tapete vermelho? Qual companheiro? Maduro. O Maduro veio pra cá. Veio. Eu sei que veio. Mas o Maduro é companheiro. Mas depois o Lula teve que criticar ele. Mas o Morgado tá certo. O Trump se preocupa com isso. Calma. Você acha? O que aconteceu antes de tudo isso? Certo? O que tava a guerra da Ucrânia, tal. Sim. E aí tava esse aqui, os BRICS, meu Deus, estamos nos aliando ao Irã. O Irã tem a bomba, vai fazer a bomba. Em 70 horas, o exército de Israel foi lá, acabou com o Irã, não tem mais nada no Irã. Já antes eles tinham acabado com todos aqueles grupos terroristas. Hezbollah, que fizeram aquele negócio dos walkie-talkie, no Hamas, que não tem mais ninguém. Não tem mais, os Houthis. Acabou. O exército de Israel, que é pequeno no Oriente Médio. Aí vem, mas agora tem a montanha. Aí os Estados Unidos vieram com 2 B-2 lá, 4 B-2, entraram lá, soltaram 3 bombas. Em 48 horas, eles destruíram o Irã. Aí falam, não, mas tem a Rússia. A Rússia não consegue entrar na Ucrânia com 3 minas e 4 ganhando a guerra. Que ganhando, pô. Deixa eu falar. Já era pra ter ganhado. Deixa eu só fazer uma pergunta pra Emílio com toda a sua linha de raciocínio que você deu toda essa volta aqui. Então o dólar vai acabar agora. Vai ser o dinheiro do BRICS. Quem é o parceiro de Israel? Que parceiro? Estados Unidos. Então. Quem que ajudou com o Irã? Estados Unidos. Quem que o Brasil está se alinhando? Ajudou com o Irã? Quem? Quem que queimou todas as usinas nucleares no Irã? Os Estados Unidos. Claro. E o dólar vai acabar? E o BRICS quer Não, mas não é essa a questão. Ter o apoio dos Estados Unidos ou do Irã? Apoio? Não, a questão que não vai acabar, o dólar não vai acabar. Não, vocês estão falando que vai. Não, você que dólar? Você que você não está falando de ideologia. Não estou ouvindo, não. O Trump falou isso. Acho que eu estou ouvindo muito bem. Não. Eu estou ouvindo besteira aqui atrás de besteira. Eu estou ouvindo besteira. Eles estão falando que o dólar vai acabar. Vai ser o BRICS. Vai dormir você. Eu vou embora. Não vai. Eu vou embora. O seu argumento é ruim. Você tá falando, a The Economist está falando a mesma coisa que a gente. O BRICS vai acabar. Olha lá, ó. Sem maquiagem. Olha lá, o gordo fica fazendo isso aí, ó. Você puta baleia aí. Fica aí fazendo essa zoeira. Não, mas vai acabar. Vai acabar. Eu concordo, Emílio, com você. O Irã é forte, nossa. O Irã é uma loucura. Se Israel não tivesse apoio dos Estados Unidos, ele não conseguiria acabar com essa guerra. Eu concordo com o Emílio, o dólar não vai acabar. Mas o que todo mundo aqui está tentando dizer é que nem preocupa o Trump. Ele só quer que não tenha gracinha. Ele quer ter o controle 100%. E tá certo, vai fazer o quê? E ele falou, vamos taxar. Vocês querem negociar em outra moeda? Negociem. Mas deixa eu falar, vamos taxar vocês. Ele não está preocupado, ele sabe que não vai acabar. Pode. A única preocupação do Trump chama-se China. Aí sim que é a preocupação. Só que China nunca vai ser nada porque eles não falam inglês. Eles falam mandarim, que é a língua mais difícil que existe no mundo. Então, o mandarim... Mas cara. Quem quebrou aí? Olha como... Não, mas a preocupação é China. Ele tá preocupado. A preocação é China. Mas a China tá onde? A China é a segunda maior potência econômica do mundo, terceira maior potência militar. Mas a China não é de ninguém. A China é da China. É difícil enfrentar a China. Você já foi pra lá. Você é chinês, Gani. Você é chinês. Puta chinês. Espião do Xi Jinping. Eles acham que o BRICS vai tomar conta do mundo. Olha lá, BRICS você tem Brasil, Rússia, Índia e China do mesmo lado. Dormir vocês. Não quero mais nem falar nada. É muita bobagem. O dólar vai acabar, vai ser o dinheiro do BRICS. Vocês já viram o dinheiro do BRICS? Não. Ninguém falou que o dólar não vai acabar. Eu estou ouvindo isso quieto. Não. Isso eu estou ouvindo. Olha lá o dinheiro do BRICS. Olha lá, estaleca. Isso que vai ser o dinheiro. O dinheiro do BRICS. Sabe que é bom que tem todas as bandeiras. É isso aí. Mas você sabe que o Trump se preocupa com isso? Que antes de ser eleito, ele deu uma entrevista pro Tucker Carlson que ele falou assim, já perdemos a Rússia, estamos perdendo o Brasil e se acabar a hegemonia do dólar, acabou os Estados Unidos. Então ele se preocupa. Lógico que está longe disso. Mas esse movimento Brasil, Rússia, Índia e China...
ele se preocupa, porque são economias grandes, são potências militares, lógico que eles... Só simplificar todo o seu discurso maravilhoso, Gani, que na verdade não é nem só a parte econômica, são as partes ideológicas. E só para terminar, você prefere estar com países que têm uma democracia relativa ou não? É só isso. Não, democracia. Então, olha, eu tenho imagem agora, vocês viram o Petro ontem? O Petro é da turma. O que Petro, também. Companheiro. Você viu ele ontem? Com a rainha? Você viu ele com a rainha? Você viu a rainha dar uma empurrada? Ah, é? Dá. Vamos ver. Que ele foi lá, tá aí com você, ele foi cumprimentar a rainha. Ele foi dar um beijo na rainha, que é o Gustavo Petro. Ele é o presidente da Colômbia agora, ele é das Farc. É companheiro. Ele e o filho aí ele foi lá, ela deu uma que categoria, que categoria que tem os caras demoram aqui fazendo um preâmbulo gigante para Bernardo. É o Bernardo. Olha lá, ele vai, ó o Petrão, ó, ele vai, olha lá, ele vai cumprimentar, ó ela, ó, categoria, né? Você viu como é que é, ó? Jiu-jitsu, isso aí. Atenção, mulheres, aprendam a não, ó, o cara foi dar um beijinho, ela só no... Só põe a mãozinha aqui no braço, salva de palmas. Fica aí. Dali pra ela puxar uma Kimura. É a rainha da onde? Só pra É isso aí. Muito bem, dito isso, o que mais? O que você quer? Quer mais? Então quer dizer, o dólar vai acabar. Não é o dólar, cacete. Ai, meu Deus. Vai ser o BRICS agora. É o Alan que falou isso. Não, eu não falei que o dólar vai acabar, mas o que eu tô falando é que estão buscando alternativas ao dólar. E isso desde a Rússia com a Ucrânia. Desde que começou a guerra lá, eles buscam essa alternativa ao dólar. Isso preocupa o Trump. Exato. Você bebeu? Não, é verdade. O Trump fala que vai acabar, não vai, mas o Alan tá torcendo. Se acabar a hegemonia do dólar, acabou os Estados Unidos. Por quê? Não acaba, porque como o mundo financia os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm muito dólar. E isso possibilita um orçamento militar gigantesco, gasto com seguridade social, subsídio para a empresa. A partir do momento que o mundo deixar de comprar dólar e o dólar não for mais a reserva, a força dos Estados Unidos... Quando isso vai acontecer? Não. Eu não estou falando que vai acontecer. Mas agora eu estou te fazendo uma outra pergunta. O gato subiu no telhado. Quando isso vai acontecer? Mas quem diria... Existe o risco. Mas também quem diria... Não vai. O pessoal subestima muito a China também. Pode acontecer. Subestima muito a China. Pode quem diria que a China ia ser o que é? Eu só estou colocando que o risco existe. Vamos voltar para o Brasil. Vamos lá. Que mais? Vamos voltar para o Brasil. Vocês estavam lá preocupados com o Irã. Não, agora... O Irã, em 2 horas, o cara acabou lá com a defesa do Irã, com as bombas. Isso porque os Estados Unidos apoiou Israel. Porque é o dólar. Porque se você não tem o apoio dos Estados Unidos, porque é dólar, amigão. Porque é dólar. Imagina se você acha que se tivesse uma guerra, o Brasil, os Estados Unidos ia entrar com o Brasil? Porque defenderia? Deixa eu falar. Pintar calçada. Nós aqui temos ainda esse negócio, essa besteira de direita e esquerda. O brasileiro é muito... ele é de esquerda, ele é de direita. Ele é de esquerda. Não, isso é de direita, é extrema direita. Estados Unidos é dólar. É dinheiro, bichão. É dinheiro. É money. Vai, né? Time is money. Money. É dinheiro. Você sabe quanto custou para produzir aquela bomba? Você leu ou não? Bilhões, eu sei. Cada bomba qual? Aqui que entrou. Bilhão. Essa bomba que o cara produziu aí foi na época do Bin Laden. Que o Bin Laden estava na montanha e falou, eu preciso fazer uma bomba. Não, na época lá no Afeganistão. Ficaram 15 anos para fazer a bomba. Custou bilhões para produzir essa bomba que acabou com o negócio. 4 bombas acabou com o negócio lá. Tá bom. E agora você acha que pagaram a bomba com o dinheiro do BRICS? E você acha que é o quê? É o dinheiro do Irã? BRICS que é paga? O BRICS? Eu acho que antes do regime do a união do BRICS, do Petro. Põe o Petro, tentou beijar a rainha lá da rainha da Espanha. Põe o Petro aí, ó. Cadê o Petro? Nem um beijinho ela quis dele, ó. Olha lá, ó o Petrão, ó. Chegou lá, gostosão. Olha lá, ó. Deu um... Oi. Uma salva de palmas para o Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Você sabe que por falar no Petro que defende algumas drogas, nós sempre da declaração polêmica. Você sabe que eu fico nervoso, viu, quando vocês... Não, é porque ou você tem um entendimento eu quero fazer um programa sozinho. Eu quero fazer um programa mais leve para a nossa audiência. Um programa assim... Sutil. Um programa que leve entretenimento. Mimi meio-dia. Diversão. Mimi meio-dia. Não é? Mas eles ficam querendo... Não, eu acho que vocês estão tentando deixar a população... É a União Soviética aqui, pô. Eu acho que vocês querem deixar a população aterrorizada. Você que quando eu mostro os riscos, quando eu falo da força do outro lado, não é que eu tô torcendo. Alan Gani, comunista. A realidade do jeito que ela é. Mas aí muita gente acha, nossa, o cara tá torcendo pra China, pra Rússia. Mas é isso, põe no GC, Alan Gani torce pro dólar acabar. Tá torcendo pro dólar acabar. Não.
que mais? Estamos falando sobre o Petro, que fez uma defesa sobre primeiro que ele é ligado com o narcotráfico, o filho dele também investigado, e deu uma declaração polêmica, se eu não me engano, foi na ONU falando sobre cocaína. Vocês se recordam sobre isso? Lembra disso? Agora a iniciativa do Brasil, voltando um pouco para cá, os tribunais de todo o país começaram a revisar, Emílio, o quê? Os processos de pessoas condenadas após terem sido flagradas com menos de 40 gramas de maconha. Essa é a primeira vez que a revisão desses casos faz parte do mutirão carcerário promovido anualmente pelo CNJ. O que seria? Há um ano, o STF descriminalizou, você lembra, o porte de maconha para o uso pessoal. Isso. Se a pessoa tiver outros elementos que indiquem o comércio de maconha, como... Você, Delari, que sabe muito bem, saquinhos plásticos, balança de precisão e cadernos de contabilidade, onde mostra que você vendeu o bagulho, aí você pode ser enquadrado como traficante, mesmo que a quantidade da erva seja inferior a 40 gramas. Então a turma que está presa parece que pode. Né? Olha que loucura, olha que maravilha. Chegamos, amigo. Eu posso dar um pitaco? Pode. Eu sei que vocês não gostam dos meus pitacos. A gente adora, cara. Você tá louco. Vocês não gostam dos meus pitacos. Paulinho Pitaco. Vou dar um pitaco agora e gostaria da audiência também que pensasse, que raciocinasse agora. Porque normalmente a pessoa não raciocina. Certo. Vejam vocês a situação que é esse país que a gente vive, que é o Brasil. O que acontece? Os caras liberaram as tal das 40 gramas de maconha que a gente ficou aqui. Que encheu o saco, falamos, foi lá, foi pro Supremo e não sei o quê. Vai liberar, não vai, tal, não sei o quê. Libera. Tá. Beleza. Pode fumar maconha, pode andar com maconha, tá liberado o porte. Aí, o que acontece? Vem uma lei que para você tirar a carteira de motorista, você precisa ir lá e fazer um porra de um teste toxicológico. Qual é a lógica que existe nesse país? Eu te pergunto, Alangani, você que é um homem que adora o Putin. O Oriente. Fala pra mim qual é a lógica disso, você liberar um negócio e pedir pra fazer o teste lá na carteira de Nenhuma lógica. Qual é a lógica? Eu vou ser obrigado a concordar contigo. Não. Você quer a lógica? Vocês que... Qual é a lógica? A lógica é pra arrecadar mais dinheiro. Não. Sim. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E a outro é o discurso pra agradar a turma, porque eles querem fazer as duas coisas, né? E é isso. Qual é a lógica? Não, eu tenho a mesma opinião do Zuzu. Você cria burocracia pra arrecadar mais dinheiro, mas não tem lógica. É um absurdo, né? É isso. E por que a gente aceita? Turma tá presa vai ser solta? Quem já foi enquadrado com tráfico, sei lá? Será que o cara que tá lá, o cara falou assim, agora que você tinha 40 gramas e não era você era usuário? Olha ele aí, ó. Isso aí é o Marofa. É o que leva a crer, né? É o Marofinha. Puta que Marofa. Isso é Marofa. É o Masterchef. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos parar com essa brincadeirinha aí também, que eu não vou admitir esse tipo de brincadeira da ilha aí. Vocês não têm toda essa liberdade. Mostra a cara deles lá, Delari. Mostra a turma aí. Mostra lá quem são essas pessoas. Os marginais. Esses marginais aí que estão... É tudo comunista. Eu vou fazer igual o Datena, faz ficar brigando lá com todo mundo. Sim, da equipe. Vi, mas a equipe pediu boné também, né? Não aguentou. O Datena tá brigando. Olha lá, essa turma. Comunistas. O Lucas. Cadê o Lucas? Cadê o Luquinhas? Esse é o Luquinhas. Olha lá, tirando um sarrinho. Colocar ele correndo também. Tirando um sarrinho da gente. Olha lá. Que turma? O Reginaldo fica mais pra direita. É uma turma jovem. Né? Meu, irresponsável. Mostra o rosto. O Reginaldo. Olha lá. Ei, gatinha. Quem me chamou? Corintiano. É o corintiano. Olha ele aí, ó. Olha lá. É a nossa equipe. Só tem comunista aí dentro. Pra você ter uma... Atenção, Rede Globo. Olha quem tá ganhando de você. Os estagiários. Olha o nosso time que está dando de goleada na Globo News. Boa. Esse é uma salva de palmas para ele. Vamos aplaudir de pé. Bernardo. Vamos aplaudir de pé. Ó, o Bernardo. Bernardo. A nossa equipe técnica. Atenção, Bernardo. Os câmeras aqui também. Os câmeras já é velho. Mostra aí a nossa equipe aí, que está dando um banho na Globo News. Os câmeras... No Switcher é jovem, os câmeras da terceira idade. Os câmeras são bons. Os câmeras aqui trabalharam também. Os câmeras manchete. É isso aí. Os câmeras que não perdem o foco. Nosso Fernandinho aí, velho. Nosso São Paulino aí,
Bom, vamos lá. Vamos nessa, Emilhão. Vamos passar pro Gani ou não? Pode, eu vou ficar eternamente nesse jornal também. O jornal eterno. Você não quer passar? Não, aquilo que a gente previu não aconteceu, né? Do quê? O dólar? Não. Levaram para o Supremo o IOF. O IOF. Levaram para o Supremo. Então, o que aconteceu? Primeiro foi o PSOL que levou a linha auxiliar do PT. E agora o próprio governo oficializou também uma outra ação no Supremo, a AGU. Vocês lembram do Jorge Messias, o Bessias? Bessias! Sim. Bessias? Sim. Alô, Bessias? Alô! Você entrega pro Lula, lembra disso então? E aí vão entrar no Supremo Tribunal Federal para voltar o IOF. Agora, pro roteiro ficar ainda melhor. O Boulos foi nas redes sociais e convocou uma manifestação, Albeta, a favor do imposto. A favor do imposto. Então vai ter uma manifestação. Então tem ação no Supremo e agora vai ter uma manifestação pelo imposto, pela volta do IOF, porque a direita estaria atrapalhando o desenvolvimento do país. E agora fica a dúvida, Morgado. Será que o IOF volta ou não? Porque agora depende da decisão, está na mão do ministro Alexandre de Moraes. E agora, diga lá. Porém, na sexta-feira, dia 27, o governo federal desembolsou $500 milhão em emendas parlamentares. Sexta agora. $500 milhão, sendo esse o maior pagamento em um único dia do ano. Que coisa, hein? E entre os congressistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, destacou-se com 20 milhões recebidos. Os recursos devem fortalecer a área de saúde do Amapá. Que bênção. Aí está o jogo. Você entendeu? Agora você entendeu? Então, só que assim, acerta daqui e resolve daqui. Só que é o seguinte... não pode esquecer que ano que vem tem eleição e essa turma que está votando e o governo está perdendo, os caras estão preocupados no ano que vem. Então guarde muito bem o nome dessa turma, que mesmo com emenda, eles preferem deixar de lado essa emendinha desse ano para garantir mais 4 anos. Então guarde os nomes de quem está colocando no teu aí, porque ano que vem tem eleição. Então, mas agora vai ter a reforma eleitoral também. Ah, é? Quando? Que seria? Vai ser votada até outubro. Até agora. Vai ter uma reforma eleitoral e já estão tendo, que é o seguinte. Certo. Para 5 anos, né? Eu vou falar um negócio para você. Brasília não tem bobo. Não tem. Se é um lugar nenhum. que não tem bobo, é Brasília. Nenhum. Tem muito trouxa no Brasil. O Brasil é um canavial de trouxa. Isso. Né? Mas Brasília não tem um trouxa. O que acontece? Os caras estão vendo, eles estão vendo o número e tal. Talvez aí mexa um pouco no jogo, na regra. Entendeu? Sim. Qual regra? Vai ser votado agora. Sim. Vai ter eles estão fazendo. É que a gente não está dando essa notícia, mas está meio. Tá meio acabar com a reeleição e ter um mandato de 5 anos. Mas não vai ser para agora. 2030, não é 2030. A gente falou sobre isso aqui. Que em 2030 eles vão mudar o jogo de eleição e mais tempo, né? Isso. 5 anos. 5 anos, exatamente. Estão querendo mexer no jogo. Tem uma. Exato. Quem falar mal do sistema é 8 anos de cadeia. O negócio. Dá uma olhada aí, então, Vocês também não olham, pô? E essa reforma eleitoral, eu não olho porque eu fico triste de olhar. Então eu prefiro não olhar. Eu prefiro nem dar essa notícia. Mas assim, essa reforma... Eu prefiro nem dar. Eu prefiro que a população fique achando que tá tudo... Mas essa reforma eleitoral vem junto com as redes sociais. Essa o Gani não fala. Essa reforma eleitoral vem junto também com as redes sociais. Vamos deixar chegar os convidados? É muito importante o programa de hoje, hein, gente? Opa! O programa de hoje é muito importante. Pode seguir, por gentileza. Não, aí é isso. Agora está na mão do Supremo Tribunal Federal. Agora, como é que é a análise aqui? O que eu vejo? Se o Supremo voltar com o IOF, o Congresso, acabou, vai reagir pesadamente contra o governo federal. Porque foi assim com as emendas parlamentares. Exato. O governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ganhou, e a dificuldade, em parte, da governabilidade tá aí, tá na explicação das emendas, porque o governo não quis negociar com o Congresso, foi para o Supremo. Ganhou no Supremo, só que agora o Congresso sangra o governo federal. Então, isso pode ocorrer com o IOF novamente. O que pode ser o recado do Congresso é o seguinte: Lula, a gente não quer o 4º mandato. Você lembra na época do IPMF?
que também aconteceu a mesma coisa, foi 2007, né? 2007, quando derrubaram o CPMF. Você lembra quando derrubaram? Isso pode ser um recado. Mas, em Brasília, tudo muda. Brasília é Brasília.